pessoal, espero que todas e todos estejam bem. Eu sou Marcos Neira, professor da Faculdade de Educação da USP e membro do Grupo de Pesquisas em Educação Física Escolar. É um coletivo majoritariamente composto por professoras e professores que atuam na educação básica, realizam experiências pedagógicas e produzem conhecimento sobre a perspectiva cultural da educação física, também chamada Currículo Cultural de Educação Física ou simplesmente Educação Física Cultural. E esta é a 11ª videoaula da disciplina EDM 0445, Metodologia do Ensino de Educação Física 1. É um componente curricular obrigatório do curso de Licenciatura em Educação Física da Universidade de São Paulo. E o tema dessa videoaula é Currículo Crítico Emancipatório 2. Nós já estudamos a primeira parte do Currículo Crítico Emancipatório da Teoria Curricular Crítico Emancipatória na semana passada, ocasião em que vocês fizeram a leitura da bibliografia recomendada, assistiram a videoaula, fizeram atividade em sala de aula, participamos das discussões em sala de aula e nesta semana damos sequência a esse processo. Assim como temos feito nas outras teorias curriculares da educação física, a primeira videoaula é dedicada à teoria de fundamentação, digamos assim, no caso do currículo crítico emancipatório, a teoria do agir comunicativo ou a teoria da ação comunicativa de Jürgen Habermas. E na segunda videoaula, dedicada à mesma teoria curricular, nós estudamos a organização e desenvolvimento do currículo. Portanto, o objetivo desta videoaula é que vocês possam reconhecer as especificidades da teoria curricular crítico-emancipatória. E para a organização e desenvolvimento dessa videoaula, nós buscamos nos inspirar, buscamos fundamentação nas seguintes obras do mesmo autor, do professor Elenor Kunz, professor aposentado da Universidade Federal de Santa Catarina. Temos a Educação Física, Ensino e Mudanças, que é a sua dissertação de mestrado. Essa obra foi publicada em 1991, e a Transformação Didático-Pedagógica do Esporte, que é o livro de referência aqui das nossas discussões. É importante alertar, é importante lembrar que esta discussão da influência da teoria do agir comunicativo na prática pedagógica, numa teoria curricular da educação física, ela aparece com bastante força na obra de 1991 e ela tem continuidade, e aí muito mais preocupada com a organização e desenvolvimento da prática pedagógica, ela tem continuidade na obra de 1994. Então, lembrando conceitos importantes para este autor a partir do referencial com o qual ele trabalha. Primeiro, a noção de esporte. Vocês perceberam na leitura que o esporte é tratado de forma mais ampla ou também mais restrita. A noção de movimento, que para o autor é bem específica, e a noção de se movimentar, que é a grande contribuição a partir do trabalho do professor Elenor Kunz, ou uma das grandes contribuições que ele traz para a discussão curricular da educação física. Então, o autor entende como conceito restrito do esporte este que limita a prática esportiva a alcance de um bom desempenho, a um desempenho de excelência, o esporte de alto rendimento, ou seja, retomando a discussão da semana passada, quando a racionalidade técnica, quando a racionalidade instrumental interfere na organização da prática esportiva, quando os meios são realizados de tal maneira a alcançar determinados fins, e os fins, neste caso, são recordes, desempenhos, excelência e assim por diante. Então, é uma visão restrita de esporte. Entretanto, também é possível conceber o esporte de outra maneira, e todos vocês sabem que na sociedade mais ampla nós temos a circulação de uma ideia de esporte que não se restringe exclusivamente ao esporte enquanto prática corporal institucionalizada. Então, nós pensamos muitas vezes e nós dizemos muitas vezes, nós discursamos muitas vezes que andar de bicicleta é praticar esporte, correr 2 ou 3 vezes por semana é praticar esporte, nadar por recreação é praticar esporte, ou seja, há um entendimento bem amplo do que seja a prática esportiva, do que seja o esporte. E nós aqui, nesta videoaula e neste momento do nosso curso, ou seja, estudando o currículo crítico emancipatório, estamos, assim como o professor Elenor Kunz, trabalhando com esse conceito mais amplo de esporte. A respeito do movimento,
o professor Kuhns vai nos dizer que o movimento é aquilo que se realiza com interesse no resultado ou na produção de movimentos eficazes para o cumprimento de determinadas tarefas, ou seja, esta pode ser entendida também como uma maneira de entender o movimento a partir das leis da física, que é o deslocamento do corpo no espaço. O movimento uma concepção de movimento também influenciada pela ideia da realização de um trabalho. Uma concepção de movimento bastante influenciada por uma ideia de produção, de produtivismo, digamos assim. Mas o autor, em vez de movimento, vai propor que nós utilizemos, e ele utiliza essa expressão, se movimentar. E o se movimentar envolve muito mais do que a realização de um deslocamento do corpo no espaço, a realização de uma ação motora propriamente dita. O se movimentar será, portanto, a instância primordial onde o mundo vivido se manifesta. Por meio da relação intencional, passa a ser o mundo do correr, o mundo do saltar, o mundo do nadar, o mundo do jogar, o mundo do andar de bicicleta, ou seja, o se movimentar envolve tudo aquilo para além da execução motora. O se movimentar envolve, digamos assim, a pessoa por inteiro. O se movimentar envolve as nossas ações nesse mundo concreto. O se movimentar abarca tudo que envolve as nossas ações no mundo concreto, no mundo vivido. E o autor vai trabalhar com esta ideia de encenação. Então, encenação é uma representação, é uma ideia retirada, né, da esfera teatral, da dramaturgia. A encenação nada mais é do que uma representação, a encenação nada mais é do que um ato cênico. A encenação é algo que nós fazemos para representar alguma coisa. Então, por meio da encenação, o Eleanor Kuhns sugere que é possível compreender melhor o fenômeno esportivo. Ou seja, nada melhor do que realizar o esporte para entender como é que o esporte funciona, nada melhor do que realizar o esporte nada melhor do que encenar o esporte para entender aquilo que ele quer dizer, aquilo que ele significa para as pessoas. Por meio da encenação também é possível avaliar e entender as mudanças históricas de uma determinada modalidade esportiva. Como vocês sabem, a maneira como hoje se pratica uma determinada modalidade esportiva, ou neste contexto, né, de esporte ampliado, uma brincadeira, uma dança, uma luta, uma ginástica, são maneiras contemporâneas, são formatos contemporâneos, mas em outros momentos estas práticas corporais já foram realizadas de outras formas. Então, a possibilidade de encenar como elas aconteciam em outros tempos históricos facilita a compreensão do que elas já significaram e do que elas significam na atualidade. A encenação também possibilita o desenvolvimento de diferentes encenações, ou seja, a ideia é que a prática pedagógica faça acontecer, permita desenvolver diferentes maneiras de encenar aquela prática corporal. O que será possível, portanto, o que viabilizará a interpretação de diferentes papéis. Lembrando que, sobretudo nas modalidades esportivas coletivas, as pessoas desempenham papéis diferentes. Então, pensemos uma prática corporal que é mais complexa, uma prática corporal que ela se distribui em funções variadas. A encenação vai permitir com que as pessoas experimentem, vivenciem e encenem essas várias funções. Por meio da encenação também é possível entender a participação ou o papel desempenhado por uma pessoa que nós até então não estávamos acostumados a olhar, mas que daqui para frente, sobretudo lá no segundo semestre, nós vamos trabalhar bastante com essa ideia, a ideia de que o espectador, aquele que observa, aquela que observa, aquele que acompanha, aquele que torce, também faz parte, no caso do fenômeno esportivo ou daqueles outros fenômenos que normalmente recebem plateia, por exemplo, as danças. E, finalmente, uma outra possibilidade da encenação é conhecer a encenação esportiva que atende aos interesses do mercado. Então, lembrando que neste contexto, ou seja, o autor escreve no começo dos anos 90, mas nós podemos fazer uma transferência para esse momento, não há como negar a influência do mercado nas práticas corporais
e por meio da encenação também será possível entender como que o mercado influencia na organização e no desenvolvimento das práticas corporais. Para tanto, o professor Kunz retoma aquilo que havíamos discutido lá na semana passada, lembrando que a encenação pedagógica ela se organiza em 3 planos de trabalho, né, em 3 planos. Há um plano do trabalho, há um plano da interação e há um plano da linguagem. O plano do trabalho é a intervenção, é a ação propriamente dita, é a ação sobre e com os objetos, sobre e com os implementos, sobre e com o contexto onde acontece aquela prática corporal. Esse é o plano do trabalho. Lembrando que na teoria da ação comunicativa é o trabalho que vai nos afastando da natureza, é o trabalho que é a maneira como nós, pessoas, intervimos e modificamos a natureza. Há o plano também da interação, ou seja, é por meio da interação que nós reorganizamos as normas, reorganizamos as regras, inventamos as normas, inventamos as regras. Regras essas que permitem um convívio mais consensual, um convívio mais democrático, um convívio mais respeitador das diferentes funções, dos diferentes papéis. E é por meio da linguagem que nós chegamos a novos consensos. É por meio da linguagem que nós nos comunicamos, é por meio das linguagens. E aqui embutidas nas práticas corporais, é por meio da linguagem, seja a linguagem corporal ou a linguagem verbal, é por meio da linguagem que nós alcançamos outras formas de fazer aquela prática corporal. Nesse sentido, uma prática pedagógica crítico-emancipatória nada mais significa, nada mais representa, ou seja, essa encenação pedagógica nada mais representa, nada mais deseja do que superação dos condicionantes alienadores e opressores. Ela é crítica porque ela oferece ferramentas para interpretar aquilo que acontece, interpretar os efeitos da racionalidade instrumental nas práticas corporais. E ela é emancipatória, porque uma vez conhecido o mundo vivido das práticas corporais, uma vez conhecida a maneira como se estabelecem as normas e regras, nós podemos alcançar outras normas, outras regras, outras formas de fazer e não mais sucumbir aos ditames da racionalidade instrumental, substituindo a racionalidade instrumental por uma racionalidade comunicativa, que era essa a intenção da atividade proposta na aula passada, na quarta-feira da semana passada, quando nós sugerimos em sala de aula que vocês pensassem em como a teoria da ação comunicativa pode ser incorporada pelo currículo da educação física. E aí, pensando nessa prática pedagógica, pensando numa encenação pedagógica crítico-emancipatória, a educação pela encenação do esporte se concretiza em situações de um agir comunicativo, ou seja, é fundamental que as pessoas conversem sobre aquilo que estão fazendo nas práticas corporais, sobre aquilo que estão sentindo na execução das práticas corporais, sobre a sua maneira de ler e interpretar as práticas corporais. A encenação pedagógica também visa propiciar a compreensão crítica das diferentes formas da encenação esportiva, seus interesses e problemas vinculados ao contexto sociopolítico. Ou seja, por meio da encenação pedagógica é possível recuperar traços da encenação esportiva e entender melhor como que o contexto mais amplo, como que o contexto sociopolítico interfere naquela maneira de produzir as práticas corporais, no caso aqui o esporte, mas esse conceito amplo de esporte, aquela maneira de pensar as práticas corporais. Então, tomemos como exemplo, um exemplo bem contemporâneo, que é a transformação do breaking em uma modalidade olímpica, ou seja, quais foram os elementos, quais foram os traços, quais foram os fatores que fizeram com que isso acontecesse, ou seja, esse contexto sociopolítico mais amplo, e como a transformação do breaking em modalidade olímpica, algo que já recentemente aconteceu com o skate, interfere na própria maneira de encenar o breaking, na própria maneira de encenar o skate. Bom, a encenação pedagógica, ela, portanto, recorre sempre a um saber fazer, a um saber pensar e a um saber sentir. E aqui não há como nos distanciarmos daquela ideia que já vem
tão presente na educação física, que é a ideia da educação integral, já vem tão presente na educação física, ao contrário do que muitas pessoas pensem, né? Mesmo no currículo desenvolvimentista, mesmo, sobretudo no currículo psicomotor, há uma influência muito grande desse entendimento do saber, ou seja, dos domínios do comportamento, da ação propriamente dita, do pensamento sobre essa ação e do sentimento, né? Dessa dimensão subjetiva que envolve qualquer ação, qualquer realização de uma prática corporal. Por fim, enquanto transformação didático-pedagógica do esporte, é necessário, na perspectiva do professor Kunz, na perspectiva do currículo crítico emancipatório, é necessário transcender os limites, ou seja, não há por que copiar na escola, ou seja, fazer uma mímese na escola daquelas práticas corporais da maneira como elas acontecem do lado de fora da escola. Ou seja, não é para isso que a escola serve, ou não é para isso que a educação física vem apresentando alternativas, como é o caso do currículo crítico-emancipatório. Então, na perspectiva crítico-emancipatória, há que se transcender os limites pela experimentação, ou seja, os estudantes terão oportunidades variadas de experimentar os materiais, de experimentar a realização das práticas corporais, da maneira como eles entendem, terão oportunidades de fazer a partir da maneira como eles pensam que deve ser feita e nessa experimentação produzir de outras maneiras. Eles também terão oportunidades de ouvir explicações, terão oportunidades de ler a respeito do assunto, terão oportunidades de conhecer melhor fragmentos, etapas, momentos diferentes dessas práticas corporais, ou seja, pela análise, eles também poderão transcender aqueles limites que eles conheciam e a maneira como eles pensavam uma certa prática corporal e finalmente também num terceiro momento uma outra forma de transcendência é a transcendência dos limites pela criação, ou seja, todas as aulas serão momentos de criação de uma prática corporal, porque todas as aulas envolvem outras pessoas que agem sobre o mundo de diferentes maneiras, outras pessoas que interagem e criam outras normas, e outras pessoas que pela linguagem verbal e principalmente pela linguagem corporal produzem outras práticas corporais. Então, partindo de desafios, partindo de situações problema, partindo de objetivos a serem alcançados, as pessoas, bebês, crianças, jovens, adultos e adultas, idosos e idosas que frequentam a educação básica terão momentos de transcendência pela experimentação, momentos de transcendência dos limites pela reflexão e momentos de transcendência dos limites pela criação. E nós veremos com fragmentos do texto do professor Eleanor Kunz, fragmentos que não ficaram disponíveis para vocês na bibliografia, que está lá no site para vocês acessarem e fazerem a leitura, ou seja, nós veremos como que o professor Eleanor Kunz, e nos experimentos realizados em Santa Catarina, lá nos anos 90, como que isto acontece, como que isto é colocado em prática. Faremos isso na próxima quarta-feira. Nos vemos na sala de aula 106 do bloco B da Faculdade de Educação. Até lá, fiquem bem.